Olá você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal. Vamos conversar. Hoje o tema do nosso vídeo é tempo, o tempo certo. Eu acredito que a gente está passando por um momento no mundo onde estamos cada vez menos preocupados com isso, né? E eu acho que é uma preocupação muito grande a questão de tempo, porque todas as coisas são divinas e tudo tem o tempo certo, assim como na natureza. Eu quero dizer para você que hoje esse tema é um tema que me fez pensar bastante sobre o tempo, né? O quanto tempo a gente perde, o quanto tempo ainda temos e o que é o tempo para nós. Hoje nós dividimos o tempo em 24 horas, né? 12 horas dia e 12 horas noite, um sentido figurado da palavra, né? E a gente já analisou várias situações em nossas vidas pelas quais a gente fala: nossa, isso vai demorar, nossa, isso leva tempo, nossa, como passou o tempo. Você viu como que no final a gente fala: nossa, como passou o tempo? Porque o tempo ele é assim, ele é imutável, não tem o que a gente faça. Imagina você como as coisas são perfeitas e tudo tem o seu tempo. Hoje uma gestação normal vai de 37 a 40 semanas, não é de um dia para o outro, né? A gente tem que entender também que na nossa vida tudo tem o tempo certo, o tempo divino, né? O tempo de Deus. Se você parar e analisar o que a gente anda fazendo da nossa vida, entre eu e você percebeu que a gente só vive falando: nossa, eu não tenho tempo, nossa, aqui está muito corrido, nossa, que é isso. Mas sabe por que está assim? Porque a gente se perdeu no tempo. É, exatamente, a gente se perdeu no tempo. Hoje eu percebo que até mesmo eu não estou falando que eu não faço parte disso, porque eu faço. Eu sou humano, eu não sou perfeito. E às vezes a gente esquece que Deus tem um plano melhor para nós. E tudo é no tempo de Deus. Se a gente vê a natureza, é perfeita. É uma semente que a gente planta, né, na terra, ela vai germinar, criar suas raízes, se fortalecer na parte interna da terra e depois começa a brotar. E o que eu quero dizer com isso? Que tudo acontece como tem que acontecer. A gente acaba, pela evolução tecnológica, por tudo que a gente vê, o mundo acontecendo hoje, a gente quer pular etapas, a gente acha que é fácil. Até mesmo esse vídeo, muitas pessoas estão achando que eu só peguei, fui lá e fiz. Não foi. Teve um preparo, eu tive que me organizar, eu tive que pensar no que eu poderia trazer para vocês, para que possa ser um conteúdo legal, um conteúdo pelo que, que tenha o que pensar sobre ele, né? Porque eu preciso de orientação, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito nos sinais que Deus transmite, eu acredito muito no tempo de Deus e então tenho que me preparar para isso, né? Muitos já me conhecem aqui do canal, já sabem que eu trabalho dessa forma e tento ser o mais simples, o mais transparente e o mais objetivo, né? No entanto, que quem me acompanha aí já vê que os meus vídeos eles não têm edição, eles acontecem simples, porque o intuito desse canal é isso, a simplicidade da vida. A gente perdeu isso, que o simples é o mais importante. E a gente esqueceu que a simplicidade ela é sensacional. E a gente acaba esquecendo do passo a passo, acaba esquecendo do processo. E tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Infelizmente, nós, seres humanos, temos a ilusão
de achar que dominamos o tempo, mas não dominamos. O tempo, ele é sensacional, ele é exato, ele é perfeito. E quando eu falo, gente, de tempo, quero deixar claro agora no começo do vídeo, principalmente para você que está chegando agora no canal, que esse canal chegou até você e está vendo só esse vídeo aqui, não viu outros, para você, tá? Essa mensagem é um canal feito para que a gente possa bater um papo, onde a gente vai conversar, na verdade, né? Onde nós vamos conversar e onde eu quero que você deixe seu comentário, que eu vou responder. Então é um canal que, para você que chegou, que é um canal simples, é um canal de debate, é um canal onde eu vou expor o que eu acho, a minha ideia, e tenho certeza que muitas pessoas que estão chegando agora vai compreender isso. Então, voltando ao foco do vídeo, é o tempo para tudo, o tempo que a gente precisa respeitar. Nós estamos pulando etapas e o mais simples de tudo isso é respeito ao tempo. E o tempo que eu estou falando, gente, não é hora, dia, semana, mês, anos. Porque isso, na verdade, não existe. Nós que criamos. O tempo, ele é o agora, ele é o imutável, né? Não podemos esquecer que uma coisa que eu gosto de dizer também, tá? Que quem acompanha já sabe que eu não me preocupo com o fato, o que eu vou fazer amanhã. Porque assim, o amanhã não me pertence. O amanhã só pertence a Deus. E assim, não é que a gente não deva pensar no futuro, né? É ingenuidade a gente pensar dessa forma, né? Quando eu falo futuro, eu falo assim que a gente tem que almejar o futuro que a gente quer. Só isso. Tem um objetivo futuro. Só, mais nada. E viver o agora e respeitar o agora. Porque assim, o ontem já foi, a gente só tem hoje. Então, quando a gente vive no futuro, isso tem um nome moderno, se chama ansiedade. E a ansiedade está tomando o nosso tempo. O tempo certo das coisas acontecerem. Então, assim, a gente tem que almejar um futuro e batalhar e viver o hoje. Porque o que nós temos é só o hoje. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é assim, essa questão do nome chique, ansiedade, veio com a evolução. Essa evolução que a gente vai passar por anos e gerações, elas são maravilhosas, como eu sempre falo, são sensacionais. Só que também ela traz os problemas, né? Hoje fala-se muito dessa geração que não consegue parar, não consegue fazer nada, é porque eles são ansiosos. Eles já nasceram numa época pela qual é muita informação, é tudo muito rápido e isso está trazendo grandes problemas, porque não estão mais respeitando o tempo, que é algo muito importante para nós. Porque assim, se você parar e pensar, você que está nos assistindo aqui, tudo que está acontecendo no mundo hoje é por causa dessa ansiedade. As pessoas, elas estão rompendo barreiras para ter tudo o quanto antes, ser tudo muito rápido, ser tudo instantâneo. A gente vê algumas empresas de delivery aí que promete entrega em até 20 minutos, 15 minutos. Gente, a gente tem que voltar à simplicidade. A gente precisa voltar à origem. E a origem é o quê? A compreender o tempo. Porque Deus nos deu um tempo de vida. Ele nos deu o tempo para descansar, o tempo para se confraternizar, o tempo para trabalhar, o tempo para almoçar. Aqui em casa acontece uma coisa muito legal.
sabe, a questão de tempo. A gente tem um costume de muito tempo, né? Faz tempo, é redundância, né, do tempo, mas o tempo é o assunto do vídeo. No nosso almoço, eu acho sensacional isso, graças à minha esposa, né? Que é uma mulher sensacional. A gente senta na mesa para comer, a gente monta a mesa, a gente almoça, a gente saboreia, a gente fala sobre o almoço ou sobre o jantar, o café da manhã, todas as refeições hoje, nossa, são feitas na mesa. E é muito louco isso, porque assim, às vezes vem alguma amiguinha da minha filha e vê essa situação assim e acha meio que estranho, né? Porque a gente sabe que hoje não é assim nas casas. A gente sabe que as pessoas hoje elas não têm esse princípio familiar, né? A identidade familiar, tá? Então, assim, eu acredito que a gente perdeu a, a noção do tempo, né? Hoje, assim, como eu disse no começo do vídeo, uma gestação correta é de 37 a 40 semanas. Então, olha isso. O tempo que levou 9 meses, vamos dizer assim, uma, um ser divino sendo gerado, um ser divino sendo cultivado, um ser divino sendo projetado para nascer no seu tempo exato. A gente já não nasce pronto. A gente, conforme a gestação vai prosseguindo, vai formando nossos órgãos, nossos membros e assim por diante, até o momento do nascimento. E hoje eu vejo que a ansiedade tomou tanta força pelo fato da rapidez das coisas. O mundo ele está nos vendendo uma imagem, as mídias sociais, que é tudo para ontem, é tudo rápido, uhul, oba, oba, vamos para frente, vamos para cima e vamos acontecer, e é isso, e aquilo, aquilo outro. Só que, gente, vamos refletir. O que está acontecendo com o mundo hoje está ficando cada vez mais difícil da gente entender e de projetar gerações futuras. Porque o ser humano hoje, ele está muito ansioso, ele está muito adrenado, ele quer muito, sabe, fazer perfeito, fazer rápido. E não existe isso de ser rápido, depressa, ligeiro, e o tempo é dinheiro, como falam, e ser perfeito. Não, tudo leva tempo, tudo a gente tem que voltar a respeitar essa questão de tempo, a respeitar o limite das coisas, a respeitar que tudo tem o seu tempo para acontecer. E quem acompanha o canal, às vezes vê algumas passagens bíblicas, acompanha que no passado tudo tinha um tempo para acontecer. E nada mudou. A diferença é que nós somos uma geração muito ansiosas, uma geração que perdeu um pouco dessa essência da originalidade, né? Do tempo das coisas acontecerem. A gente perdeu, acabou perdendo isso. E isso é muito ruim. E a gente tem que sempre, e até uma dica que eu dou, sempre na nossa vida, parar, refletir e pensar no que você está fazendo, no que eu estou fazendo. E isso é muito bom, porque a gente fica tão louco, tão adrenado, trabalhando, corre, vem, quer construir, quer fazer isso, quer o velho ditado, né? Assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá. Então, assim, eu aconselho, é muito bom isso, a gente de vez em quando respirar fundo e começar a refletir sobre o que a gente está fazendo. Porque quando eu comecei a fazer isso na minha vida, eu percebi que eu estava perdendo muito tempo. Sabe por quê? Eu perdia muito tempo, desculpa, eu perdia muito tempo pensando no futuro.
isso é ansiedade. Eu pensava, nossa, que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e depois eu tenho que fazer aquilo para arrumar aquilo. Aí eu vi que minha vida estava cheia de aquilo. E aquilo fora do meu ser. E eu comecei a entender que quando eu comecei a refletir sobre o agora, eu comecei a ter mais tempo. Porque assim, a questão de tempo, tá? Eu vou falar aqui algo que para mim me ajudou bastante. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, né? A situação financeira de cada um, todos sabem aonde o seu calo aperta. Só que a gente tem que entender também que nessa vida não é só trabalhar, é pensar, é refletir, é acalmar o coração. Porque um coração atribulado não faz a gente pensar, não faz a gente viver e não faz a gente ver o simples de Deus. Então, assim, isso me ajudou bastante. E eu falo isso porque, assim, eu quero que vocês também pensem nisso, sabe? E me fala se eu estou errado, meu ponto de vista, me fala aí a sua opinião, né? Converse, vamos conversar. Vocês estão me vendo pelo vídeo, ouvindo minha voz, e eu tenho certeza que vocês serão ouvidos pelos seus comentários. Eu tenho certeza que tem muita gente que está passando por momentos como atual, pelo que eu passava, e vai se identificar. Que eu acredito que esse canal chegou para algumas pessoas porque tinha que chegar. Então, assim, hoje eu costumo dizer que o que funcionou para mim é os 4 pilares, né, da vida nossa. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses 4 pilares. Primeiro, a gente tem que ter o quê? Nós. Porque nós é o momento que eu falei para pensar, para refletir e para poder chegar ao nosso objetivo. Que o objetivo é esse do que? Da mente sã. Porque se a gente não pensar, não reservar um momento para nós, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo do tempo para as coisas em nossa vida. Porque assim, o mais importante na nossa vida, o tempo mais bem gasto que eu acho, é para nós, sabe? É um momento onde você tem que estudar, aprender, evoluir, né? Ser mais informado, ter mais consciência do seu ser, ver quem você é. É um momento onde você tem que, pô, meu cabelo, que nem meu cabelo tá grande, eu sei disso. Mas enfim, fico legal cabeludo, não fico. É um momento que a gente precisa. O primeiro pilar dos 4 que eu direciono a minha vida é você. É você, a pessoa. É refletir, pô, o que eu estou fazendo da minha vida, qual caminho eu estou seguindo, o que eu acredito, o que eu não acredito, ou o que eu posso melhorar, sabe? Um momento para você sentar numa cafeteria, tomar um café, sabe? É um momento que você precisa, até mesmo você que tenha família, tanto homem ou mulher, tá? Eu estou falando do indivíduo, não do gênero sexual, que assim, nós, num geral, precisamos, sabe, sair sozinho. Você que tem família, tem filhos, sabe, precisa também do seu momento, do seu pilar. Porque quando você está sozinho, cuidando de você, refletindo, você está fazendo o mais importante, que é cuidando de você. Porque você vai começar a cuidar de quem está do seu lado e vai começar a entender o porquê que sua vida precisa de tempo. Porque a gente tem que entender que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Vou contar uma situação muito legal que aconteceu. Mês passado, retrasado, a gente foi fazer uma viagem de férias, eu e minha família, que nós morávamos, né, em Balneário Camboriú, Santa Catarina,
e voltamos a morar em Bauru, São Paulo, né? E a gente foi visitar alguns amigos e passar uns dias lá. E no caminho, eu acabei em Curitiba me perdendo ali, aconteceu uma situação que não tem explicação, né? Que eu entendi que aquela que a verdade não é explicação, né? É que ninguém explica Deus. É, e Deus, ele é sensacional. Ele age muito na minha vida e na da minha família. E a minha filha, ela estava vendo no TikTok, eu acho. E, e sim, minha filha, ela é menor de idade, tem redes sociais, mas eu acompanho tudo que ela faz. E ela viu uma praça ali no centro de Curitiba ali, tinha até um parque na época das capivaras, que é um parque bem movimentado lá. E o GPS ficou muito doido ali, não sei o que aconteceu. Eu acabei indo, andando, subindo uma rua, virando para outra, perdido aquela movimentação frenética. E a gente acabou chegando num ponto que eu falei, gente, vou parar em algum ponto aqui que eu preciso reiniciar o celular para atualizar o GPS, sei lá o que está acontecendo, não entendi direito. Aí eu entrei, fui entrando, na hora que eu vi um estacionamento grandão, parei, aí fiquei ali mexendo no celular, aí o celular, ele simplesmente, na hora que eu parei o carro assim, ele voltou a funcionar normalmente. Isso foi uma coisa muito divergente, porque não tinha feito nada, mas enfim. O que eu quero dizer com isso é que o quê? A minha filha nesses vídeos, ela estava doida para conhecer esse parque. E olha que loucura, a gente acabou indo pro parque, ela acabou conhecendo o parque, e aquele momento me fez o quê? A refletir também na seguinte questão: não importa o caminho que a gente vai fazer, não importa o tempo que a gente vai levar, mas de toda e qualquer forma, a gente vai chegar no destino que tem que chegar. E com isso, eu falei, meu, olha que loucura, o tempo certo de acontecer tá aí, no simples, e fez a gente chegar nesse parque que ela queria. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente para pensar na nossa vida, a gente começa a refletir nesses momentos. E nessa viagem, nesse fato acontecido, me fez entender essa questão, que não importa o que a gente faça, não importa os caminhos que a gente venha a percorrer, se tem que chegar, vai chegar. Então, assim, a gente precisa pensar na nossa vida, pensar em nós. Isso é um pilar mais importante. Aí, o segundo pilar dos 4 pilares é família, porque nós, como indivíduos, temos que pensar na família. Você que é uma pessoa que é solteira, que não tem esposa ou esposo, filhos, mas já tem a sua independência, ou até mesmo mora com seus pais ainda, mesmo que você seja uma pessoa que está vendo esse vídeo, que seja uma criança também, já é bom você aprender sobre essas palavras, entendeu? E a família é o segundo mais importante, por quê? Porque a gente tem que dividir nossa atenção para a família, a gente precisa confraternizar com a família, a gente precisa estar com a nossa família, a gente precisa doar o nosso tempo para a nossa família. A gente, às vezes, nesse frenesi, nessa ansiedade que a gente vive, a gente acaba esquecendo disso daí. Então, por isso que eu falo que tudo tem o seu tempo. A gente precisa depositar nosso tempo na nossa família, porque a família é algo muito importante. Hoje, com a tecnologia, a gente não, não fala mais com... No meu caso, assim, que nem hoje eu sou casado há uns anos, até falo com a minha esposa, né? A gente acaba perdendo, né, o contato com os pais, os irmãos, né? Nossos tios.
Mas isso faz parte, tá, gente? Para quem tem um pouco de religiosidade aí, acredita um pouco, é aquela palavra que diz, né, que quando você se casa, dois se tornam uma só carne e a família se torna a partir daquele momento você, sua esposa, seu esposo e seus filhos. E a sua família, antes disso, se torna parente. Então, assim, no caso de quem é casado, tem que disponibilizar também um tempo para os parentes, tá? Mas a família é o mais importante, porque, assim, eu vejo muitas pessoas hoje que, até amigos, sabe, que eu converso, que a gente bate bastante papo, eu sempre aconselho. Eu tenho um amigo que é um cara sensacional, um cara inteligente, trabalhador, e eu tenho feito ele mudar, porque assim, ele me dizia que o filho dele não ficava muito com ele e tal. Ele era não, ele é meio chucrão, sabe? E ele não disponibilizava desse tempo para a família. Ele achava que isso não tinha um valor, mas tem. Eu falo para você e garanto que o tempo disponibilizado para a família é um tempo mais precioso que a gente tem. E ele começou a falar para mim que a relação dele com o filho dele mudou. O filho dele começou a ficar mais atencioso, mais carinhoso com ele, porque ele começou a disponibilizar mais tempo. Ele começou a criar mais esse vínculo afetivo. Eu falei, gente, vamos pensar dessa forma, né? Vamos conversar. O que está acontecendo? Se você está passando por esse problema de tempo, que nunca tem tempo, eu falo para você que sempre há tempo e sempre tem tempo, desde que você encontre o, o seu eu interior, que você volte a ser consciente, porque assim a gente acaba entrando nessa ansiedade, pensando sempre no futuro, vivendo no futuro. Então assim, a gente tem que pensar no primeiro pilar, que somos nós, o segundo pilar, que é a nossa família, tá? E o terceiro pilar, que para mim também é um pilar importante. Eu sei que é um pilar que ele é, acredito que bem complexo, porque é um pilar que ele acaba afetando muito, afeta muito a vida nossa, porque é o pilar é, corporativo, é o trabalho, é o pilar onde a gente disponibiliza tempo demais, que no meu ponto de vista é o erro, ele é o terceiro para mim, tá? Porque o corporativo é o terceiro pilar que eu nomeei nos 4 pilares do bem-estar, né? Para a gente poder distribuir e poder voltar a ter tempo na nossa vida, que é sensacional. Gente, você não tem noção. Eu trabalhava de segunda a segunda, é, de dia, de tarde à noite, estava ficando doente, estava colocando meu casamento em risco, a minha vida, eu não enxergava o simples, eu não enxergava o tempo como um todo, eu enxergava o tempo como uma fração e eu via ele como o agora. E, e o tempo não pode ser visto como o agora, né? Ele tem que ser visto como um limite para que a gente possa distinguir a data que é criada pelo homem, a hora, a semana e o mês, e não a nossa vida. Então, assim, o trabalho, eu sempre falava, nossa, é muita coisa para pagar, é muita coisa para fazer, é muita despesa, não vai dar, e aquele frenesi. E eu comecei a entender, depois que eu comecei a direcionar minha vida para saber por que o meu tempo está indo rápido. Eu descobri que a, a minha forma de pensar, a minha forma de agir era diferente. E a gente acabava perdendo muito tempo com isso. Então, a gente vê que precisa trabalhar, precisa faturar,
precisa fazer N coisas que você fala, não consigo ter tempo. Eu não tinha tempo para ir num casamento, ir num aniversário, ir visitar um parente. Eu não tinha tempo para distribuir para minha família, para minha esposa, para minha filha. Eu não tinha esse tempo. E quando eu tinha aquele tempinho, eu só queria dormir, só queria descansar. E quando estava com a minha família, só o corpo estava lá. A mente não estava lá. Porque eu não sabia distribuir as responsabilidades. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a administrar o tempo e entender que tudo tem o seu tempo, o tempo é divino, as coisas começaram a clarear. Porque eu comecei a me doar para mim, para a minha família, para o meu trabalho no ponto certo e para o quarto pilar. E esse terceiro pilar, que é o corporativo, que é o trabalho, eu sei que ele é complexo, porque eu sei que cada um tem o seu momento, sabe onde o calo aperta. Mas se você começar a estudar a sua vida, começar a direcionar a sua vida e ter força e dar tempo, tá, gente? O mais importante, todo o processo é lento, o tempo é divino e o processo ele é necessário. Então, assim, o que é para ser vai ser. Lembra que eu falei do GPS? Minha filha não queria tanto conhecer aquele negócio, aquele Parque das Capivaras em Curitiba. E o carro deu um monte de problema no GPS do celular e eu acabei indo lá. Depois a minha filha veio falar que faz 2 ou 3 anos, não me recordo, mas faz quase 3 anos, que ela sempre via aquele parque das capivaras, sempre via. E ela falou, papai, olha que legal, a hora que eu relaxei, tudo aconteceu, nós estamos aqui. Então é isso que eu quero que você entenda. Esse terceiro pilar, eu passei a distribuir o tempo que ele precisa. E foi devagar, porque até eu administrar isso, não foi de um dia para o outro. Os resultados, eles não surgem de hoje para amanhã, eles surgem com o tempo, porque é uma preparação, é uma organização. Você está fazendo uma construção. É que nem uma casa, você não começa com a casa do telhado para baixo, entendeu? Você começa do chão, é do chão para cima. Você tem que preparar o solo, você tem que fazer as estacas, você tem que fazer a parte hidráulica, porque as águas passam tudo por baixo, você tem que fazer depois radier, enfim, tudo mais. É como uma árvore, lembra que eu falei da semente? Você plantou a semente, ela primeiro ela vai enraizar, se fortalecer na terra, criar resistência e depois brotar. É o tempo. E eu comecei a ver que eu trabalhei menos, comecei a me dar o tempo também para mim, comecei a distribuir tudo isso. E a minha vida mudou. E eu quero que vocês encontrem também a sua forma de viver, porque o simples é sensacional, é fantástico. A hora que a gente começa a enxergar, a hora que a gente começa a entender as coisas como elas são, as coisas para nós elas começam a mudar. E eu tenho certeza que você vai encontrar, eu tenho certeza que você vai achar uma forma de encontrar essa divisão, que é uma divisão bem legal. Aí, agora que vem o quarto pilar, que também é um pilar muito importante, que é um pilar que, gente, eu não fazia ideia, por Deus, eu não fazia ideia do quão importante que ele é, que é a confraternização, é a diversão, é você pegar a sua família e viajar. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A gente pegar e se programar e se confraternizar, isso é gratificante, porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa pegar nossa família,
a gente precisa levar eles, a gente precisa fazer algo diferente. Não é só ficar, eu tenho que trabalhar, eu só tenho que ficar em casa, olha só isso, olha só aquilo, ó, só pensar naquilo. O quarto pilar da vida nossa, na minha vida, não vou falar, nossa, não vou generalizar, porque para mim, eu entendi isso daí, que é a distribuição do tempo, né? E tudo acontece. Eu descobri que pegar minha família, sair com eles para ir jantar, sabe, comer uma pizza, comer um lanche. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa assim, muitas pessoas podem estar vendo o vídeo e falar, mas isso daí tem que ter dinheiro. Concordo, mas eu vou falar uma coisa para vocês de coração, que é tão sensacional, que eu fiz muito com a minha família, que não precisa de tudo isso, gente. Olha que legal, a gente pegava aqui, ia no mercado, comprava as coisas para casa, a gente começou a fazer isso, né? Indo na... Primeiro a gente começou aqui na nossa cidade, indo para alguns lugares, umas praças, que, gente, parece que não, mas muitas pessoas não fazem isso, não faz nada disso, e isso é necessário. Então, assim, você vai no mercado fazer sua compra do mês, você compra lá um pacotinho, olha que sensacional, um pacotinho de lasanha, um refrigerante, e você pega, vai com a sua família para uma cidade vizinha ou para uma praça, você sentar ali. Eu sei que tem lugares que não dá para você sentar numa praça, mas tem muitos lugares que dá para você sentar. Eu não estou falando de você pegar e ir num restaurante caro ou fazer uma viagem internacional, fazer isso. Ai, que viagem. Gente, viagem não é caro. Eu sei que muita gente não tem um veículo próprio, mas hoje a gente tem várias opções. Pode locar, pode ir de ônibus mesmo, ou você pode simplesmente hoje chamar um Uber e, e viver. E viver. Hoje você pega aí, você precisa, a gente precisa sentar com a nossa família e com os amigos e se confraternizar, entendeu? Porque hoje a gente não fala que não tem tempo, mas é que a gente não se organiza. Eu falo porque isso aconteceu comigo e pode acontecer com você. A gente só precisa compreender onde a gente está perdendo o nosso tempo, que é precioso. Então é isso. Eu encontrei esses 4 pilares e comecei a viver. Viver o agora. Eu penso no futuro, né? Porque eu sei que os anos passam, né? A gente envelhece. Mas eu parei de viver no futuro para viver o agora. Eu percebi que a minha vida e a sua também, como a minha melhorou, a sua vai melhorar. Hoje, eu falo para vocês, eu não sou uma pessoa que é rica, é milionário. Não, eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu sou uma pessoa que conseguiu mudar a minha vida. E eu penso assim, se eu conseguir, as pessoas também conseguem. E eu quero, é isso que eu quero. Eu quero nesse bate-papo, nesse canal, que é o nosso canal, que você entenda que você também pode. Assim como eu pude, você também pode. E só basta você querer, só basta você voltar a pensar em você. E pode usar o meu pilar. É muito simples. O primeiro pilar, que a sua prioridade é você, que ele interfere nos outros 3. Porque sem você, nada acontece na sua vida. Depois, a sua família é aonde você passa uma parte da sua vida. O terceiro pilar é o corporativo, é o seu trabalho, é aonde você ganha o seu sustento, é aonde você sustenta a sua família, aonde você é o provedor da sua família. E o quarto pilar é a confraternização, porque não adianta você ser uma pessoa que vai só começar a pensar em você e ser egoísta, você ser egoísta. A vida não é assim. Nós dependemos das pessoas, nós dependemos um do outro. E para que a gente possa encontrar no outro uma solução, a gente precisa se encontrar primeiro. Então, por isso a gente precisa refletir, a gente precisa se especializar. Então, assim, a gente precisa de nós precisamos estar bem,
mentalmente e fisicamente. Então, para que tudo ocorra da forma que a gente almeja, é dessa forma. E a família, e o trabalho, e a confraternização, porque a gente precisa desses pilares. E foi o que eu descobri, que quando a gente divide o nosso tempo, as nossas prioridades e passamos a pensar no que estamos vivendo agora, a gente começa a viver de verdade, porque a vida é o agora. Então, assim, entenda que tudo tem o tempo de Deus para acontecer. Tudo acontece no momento que tem que acontecer, tudo vai acontecer da melhor forma possível, desde que você busque o tempo de Deus, desde que você volte a ter tempo, porque a nossa vida, ela é assim. Então eu quero pedir encarecidamente para você, eu sei que você que está assistindo aí, você que está vendo esse vídeo, é racional, é uma pessoa que pode não está concordando com o que eu estou falando, eu até entendo, até compreendo, é um bate-papo, é onde a gente está conversando, mas eu sei que você que está vendo aí, você vai encontrar o necessário para você pensar na sua vida e você vai administrar o seu tempo com mais sabedoria, porque quem administra o tempo da forma correta alcança todos os objetivos inimagináveis. E assim, foco, força e fé. Acredite em Deus e vamos em frente. E é isso, gente. Esse vídeo foi sobre o tempo certo, o tempo divino. E espero que tenha tocado em alguém aí da forma que tem tocado no meu coração. Espero que eu consiga fazer com que você volte a ter tempo para você, tempo para sua vida. E saia dessa coisa frenética que a gente não encontra uma solução. Porque quando a gente passa a administrar o tempo, a gente passa a ter oportunidades melhores, a gente passa a ter saúde melhor e a gente passa a ter momentos melhores em nossas vidas. E é isso aí, gente. Obrigado para você e não deixe de comentar, não deixe de falar comigo e vamos conversar. Esse canal é feito para onde a gente possa ampliar nosso conhecimento e nossas experiências e nossas opiniões. E até o próximo vídeo e muito obrigado.